O termo narcisismo faz referência a Narciso, um personagem da mitologia grega que foi condenado por uma deusa a se apaixonar por sua própria imagem. O poeta romano Ovídio conta que Narciso morreu justamente porque, ao ver seu rosto refletido nas águas de uma lagoa, se apaixonou por si mesmo e acabou definhando enquanto se contemplava dia após dia. Freud, o pai da psicanálise, expandiu o conceito de narcisismo para englobar a relação de amor que todos os seres humanos possuem com a imagem idealizada que projetam de si. É nesse sentido que, de acordo com uma leitura psicanalítica e mais profunda acerca deste tema, quando falamos de narcisismo, não se trata apenas do que a gente costuma chamar no senso comum de amor próprio. Em nossa dimensão narcísica, não amamos exatamente a nós mesmos, mas a imagem idealizada que queremos ter de nós mesmos. Estou chamando a atenção aqui para isso porque tenho como propósito demonstrar que muitas vezes é justamente a nossa fixação narcísica a grande responsável por abalar e deformar o nosso amor próprio, pois, em nome do amor ao eu ideal, podemos nos envolver em relacionamentos, situações e tomar atitudes que podem ser profundamente deformadoras da nossa autoimagem. Para ilustrar, eu vou contar uma historinha, vou dar um exemplo aqui. Pedro sempre foi conhecido desde a infância por ser um sujeito calmo, pacífico, incapaz de fazer mal a uma mosca. Quando criança, sua mãe sempre dizia para os familiares e conhecidos em geral que ele era um menino de ouro, entre muitas aspas aqui, pois sempre foi muito tranquilo e nunca deu trabalho. Na escola, Pedro era sempre citado pelos professores como exemplo de conduta, tanto no que se refere ao comportamento social, como também enquanto aluno estudioso e dedicado. De fato, mesmo quando era humilhado e zombado pelos colegas pelo fato de ser um nerd, o garoto jamais manifestava qualquer sinal de raiva ou agressividade. Assim, gradualmente, foi sendo tecido em Pedro um eu ideal constituído essencialmente pelos traços valorizados pelas pessoas à sua volta, isto é, a calma, a passividade, a não violência, dentre outras qualidades positivas. Por outro lado, conforme crescia, Pedro se tornava cada vez mais inseguro e tímido. Apesar dos elogios recebidos da sua mãe, dos professores ou outros adultos de forma geral, ele não se sentia bem consigo mesmo. Vivia ansioso e tenso como se estivesse o tempo todo sob ameaça. Mesmo estando entre os melhores alunos da escola, Pedro frequentemente se via como um fracassado e não conseguia desfrutar do status de aluno inteligente e promissor. Esse padrão emocional disfuncional permaneceu na vida adulta, e a ele foram acrescentados outros problemas. Atualmente, Pedro sofre muito quando precisa recusar algum pedido ou convite, ou em tantas outras situações nas quais ele precisa dizer não, ou seja, demonstrar algum tipo de contrariedade, ou ainda quando ele precisa afirmar suas reais vontades e desejos. Ele percebe que está sempre tentando agradar as pessoas à sua volta e evita situações de conflito, assim como o diabo foge da cruz. Analisando essa história fictícia, porém baseada em vários casos reais de diferentes sujeitos em sofrimento psíquico que passam pela clínica, fica claro que o nível de amor próprio do Pedro é muito baixo. Hoje adulto, Pedro está constantemente se prejudicando, na relação com as outras pessoas e olhando para si mesmo de forma pejorativa, ou ainda como alguém que só será querido, aceito, amado, aqui no amplo sentido do termo, se disser amém para tudo e para todos. De acordo com essa perspectiva que eu estou trazendo, alguém que não sabe que narcisismo não se resume apenas a amor próprio, tal como se fala no senso comum, poderia até pensar que o Pedro não tem qualquer dimensão narcísica. Contudo, trata-se, na verdade, do oposto. É justamente o fragilizado narcisismo dele que o impede de verdadeiramente gostar do seu eu real. A imagem idealizada que Pedro inconscientemente construiu de si mesmo é marcada pela passividade, pela calma e pela não violência. O apego excessivo a essa imagem fez com que ele tivesse que reprimir todos os elementos psíquicos e de personalidade, ou seja, do seu eu real, que não estavam alinhados com este eu ideal. Dentre esses elementos, citando apenas alguns aqui, estão a raiva, a agressividade e a vaidade, por exemplo.
Esses traços são potencialidades presentes em todas as pessoas e, quando expressos de forma espontânea, nos contextos apropriados e na justa medida, são bastante úteis na relação do sujeito consigo mesmo e com os outros. Por exemplo, se Pedro não tivesse reprimido a vaidade, muito provavelmente conseguiria ter experimentado o prazer de estar entre os melhores alunos da escola. Do mesmo modo, se não tivesse reprimido a raiva e a agressividade, teria aprendido, por meio de um processo educacional responsável e mais amplo, a lidar naturalmente com situações de conflito, ao invés de fugir delas. Perceba, portanto, que foi justamente por conta de uma espécie de amor por sua imagem idealizada de bom menino que Pedro se viu tomado, em alguma medida, por um estado culposo de inferioridade e autopunitivo. Ao reprimir muitos aspectos do seu eu real, incompatíveis com essa imagem construída e projetada nele por seus pais e educadores, ou seja, essa imagem ideal, ele inconscientemente acaba se prejudicando, se maltratando, se diminuindo. E tal como Narciso, é assim então que Pedro se mortifica em função da cega paixão ou de um apego inconsciente por seu eu ideal, experimentando uma sensação constante de angústia.